Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Leitura do devocional Bênçãos do Inverno do missionário R.R. Soares, ano de 2022, hoje, dia 7 de julho. Só Deus deve ser adorado. Mensagem de hoje: o que o Senhor faz pelo seu povo? No livro dos Salmos, capítulo 104, versículo 4, diz assim: Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Tanto os anjos como os homens têm o privilégio de servir a Deus, porém, não de modo igual. Os homens servem ao Senhor pregando o Evangelho e rejeitando qualquer mal que os aflija. Os anjos são espíritos ministradores que operam em nosso favor. É o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Porém, eles nunca deverão ser ministrados nem receber agradecimentos pela obra feita em nosso favor. Nenhum deles aceitará a adoração, porque isso configuraria adultério. Só Deus deve ser adorado. Quando João estava recebendo o Apocalipse, havia um anjo de Deus que lhe revelava o que estava para acontecer. Ao finalizar, enquanto falava de Jesus em sua glória, à frente do exército celestial, o apóstolo se deixou levar por uma iniciativa antibíblica e caiu de joelhos diante do mensageiro celestial para adorá-lo. Porém, o ser angelical disse-lhe que não fizesse aquilo, porque era seu conservo. Apocalipse capítulo 19, versículo 10 diz: E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Só Deus pode ser glorificado. Sem dúvida, os anjos do Senhor não participam da natureza humana, mas sabem dos limites que lhe foram impostos. Como servos de Deus, devemos observar os mandamentos dados pelo Pai e não ultrapassá-los até mesmo nos momentos de oração. Ora, não ficará impune quem for além dos preceitos divinos. É nosso dever conhecer as Santas Escrituras. Vigiar e orar faz muito bem. Também é bom recusar honrarias das pessoas do mundo. Muitas vezes elas fazem isso sem maldade, porém, com amor, temos de lhes ensinar sobre a conduta correta dos filhos de Deus. Por outro lado, é triste ver quem recebeu o chamado ministerial ingressar para a política, tratando das coisas deste mundo e outros com as mãos sujas. Obedecer à lei do Senhor e o seu testemunho dado à sua palavra é o grande segredo. Isaías capítulo 8, versículo 20 diz: A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Eis o nosso maior desejo, ver a alva, o nascer da nova terra, onde viveremos para sempre. Isso só acontecerá se observarmos a santa palavra e mudarmos o nosso proceder. Então, contemplaremos o dia glorioso. Deus há de nos ajudar de modo poderoso. Por isso, temos de estar sempre prontos para subir com Ele. Só quem perseverar será admitido no reino eterno. Os anjos são como o vento, o qual não se sabe de onde vem nem para onde vai. Eles têm autoridade para penalizar aqueles que não acreditam nas revelações. Veja o que ocorreu quando Gabriel falou com Zacarias no seu turno de sacerdote.
Lucas capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam. Creia naquilo que Deus o faz entender na Bíblia. Os ministros do Evangelho se tornam um fogo abrasador, pois Deus os faz assim. Portanto, ao ministrarmos sentindo a unção divina, os demônios e os males que afligem o povo não suportarão a nossa ordem para que saiam das pessoas. O ato seguinte é crer e ordenar que todos assumam o que lhes foi dado. Oração. Deus nosso comandante, é diferente quando aprendemos a crer na tua palavra e não nos conceitos que os homens criam da verdade. Ajuda-nos, pois precisamos conhecer mais as Escrituras para te amarmos mais. Por que crer nas teorias inventadas pelas pessoas e deixar de te dar o verdadeiro louvor e reconhecimento das obrigações que pensam sobre a nossa vida? Quão leve é o teu fardo e suave é o teu jugo. Servir a ti é um prazer contínuo. Leva-nos a viver de modo vitorioso, para que o mal que assola a humanidade seja desfeito e não mais oprima ninguém. Queremos a tua presença constante em nosso ser. Amém.